Zico se irrita com gol sofrido pelo Flamengo nos últimos jogos. Que história é essa, PQD? Vem comigo aqui no caminho, eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Vem chegando nessa manhã de sábado, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, começaram a assistir? Deixa o like de vocês. Não são inscritos? Se inscrevam, ajude no crescimento do nosso canal, isso é super gratificante para o nosso trabalho. Você que não nos segue nas outras plataformas, passa a nos seguir, acione o sininho para todos os vídeos e compartilhe os nossos conteúdos. Aí você pode me perguntar, PQD, eu pago quanto para te seguir? Eu pago quanto para me inscrever no seu canal? Você não paga nada e aqui vocês ficam informados sobre tudo que acontece nos bastidores do mais querido canal Paraquedista Rubro-Negro e página Amaury de Paula Santos. Então vamos para as notícias? É isso aí, meus queridos e minhas queridas. Hoje, às 16 horas, no Maracanã, o Flamengo decide com o Olympiacos da Grécia o Mundial de Clubes da categoria Sub-20. É isso aí. Vamos lotar o Maracanã. Vamos apoiar essa garotada, vamos ajudá-los a trazer esse título inédito que nos falta lá na Gávea, na Galeria de Troféus da Gávea. Vamos lá torcer por essa garotada, ainda tem ingressos, os ingressos estão baratinhos, né? Vamos lá dar uma força para essa molecada? Vale a pena, vale muito a pena nós podermos aí curtir com os antes, porque é um título que só o time do Flamengo pode ter nesse momento, né? Então, beleza? Então, o nosso maior ídolo, o ídolo de todos os tempos, Arthur Antunes Coimbra, será homenageado hoje lá em Quintino Bocaiúva. Hoje será inaugurada a estátua em homenagem ao Zico, lá na cidade onde ele nasceu. Ele estará presente para poder cortar a faixa, né? Quem quiser ir lá, tirar foto com o Zico, bater um papo com ele, ele estará lá presente. É um cara muito solícito, um cara muito simpático. Ele reconhece o carinho da torcida, né? Igual uns e outros, né? Igual tem um cara aí no Fluminense que ignora as crianças. Não vou nem citar o nome, não convém. Mas o Zico não. O Zico é um ídolo de todas as torcidas. E ele merece muito essa homenagem, né? Agora trazer aqui informações sobre o técnico Adenor Baktic, que teve arritmia cardíaca, né? Ainda lá em La Paz, foi internado no hospital na zona sul do Rio de Janeiro. A boa notícia é que ele deve ter alta hoje, porém ele terá que ficar em observação aí por 48 horas. Sendo assim, quem estará no gramado amanhã, comandando o time no jogo contra o Red Bull Bragantino, será o seu filho, Matheus Beck. Né? Desejo muito boa sorte para o Matheus Beck amanhã, né? Red Bull Bragantino é um time muito difícil, é um time muito complicado, mas a gente tem tudo para sair vitorioso. E o Michael, né, o robozinho, foi apresentado ontem oficialmente lá no CT Ninho do Urubu e treinou ontem com o elenco, foi do seu primeiro treino, brincou lá no alojamento lá com o Gabigol. O Gabigol disse que ele é feio pra caramba e sendo assim ele vai jogar muito, né? Então estava um clima muito amistoso, um clima muito leve, um clima muito gostoso. Esse clima que nós gostamos de ver de união dos jogadores, essa brincadeira fora de campo e dentro de campo, jogar sério, né? Então, vamos torcer para que o Michael, né, faça um bom jogo amanhã. Não sabemos se ele vai começar jogando ou se ele vai entrar no decorrer da partida. Só para lembrar, ele estava jogando lá no Al Hilal, foi até campeão, né, no sábado passado, fazendo uma semana hoje, então ele está apto para jogar, está apto fisicamente, já fez sua pré-temporada, então ele pode ajudar o Flamengo e muito, né, no jogo de amanhã contra o Red Bull Bragantino pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, né? Então, vamos seguindo aqui com as notícias, que tem muita coisa para tratar com vocês aqui, ó. Vou para o Mengão. Destaque da Copa do Mundo promete jogar no Flamengo após conversa com Michael. Michael revelou conversas com o goleiro Bono, destaque da Copa do Mundo no Catar pelo Marrocos. O robozinho do Mengão foi perguntado pelo goleiro do Al Hilal da Arábia Saudita onde ele iria jogar ao sair do clube saudita. Dessa forma, o atacante mostrou um vídeo da torcida do Flamengo e o arqueiro se derreteu. Não tem como não se derreter para essa torcida rubro-negra, gente. Eu já falei, Flamengo não tem torcida, Flamengo tem uma nação de apaixonados. E eu me incluo entre eles, né? Aí, o que disse aqui, ó? Abre aspas. Ele queria saber para onde eu iria. Aí eu disse, vou para o Mengão.
Aí eu mostrei para ele como era lá no caso aqui. Mostrei no YouTube. Aí ele falou, 1 ano eu creio que vou. É assim todo jogo? Aí eu respondi que fiquei 2 anos e sempre foi assim. Todos os jogos que dava para assistir, mas essa emoção, essa atmosfera aqui, ela é surreal. Você não vai encontrar em outros lugares do mundo, fecha aspas, contou Michael lá na coletiva de imprensa ontem, na sua apresentação oficial, né? Cara, essa torcida é pica! Seguindo aqui, time espanhol rejeita a proposta do Flamengo por ex-Manchester City. Ué, aqui, ó. O Flamengo teve uma proposta de 7 milhões de euros, cerca de 43 milhões de reais na cotação, rejeitado pelo Mallorca da Espanha, pelo lateral direito Pablo Maffeo, de 27 anos. De acordo aí com o jornal espanhol Cadena, o Flamengo ofereceu praticamente o dobro do salário para Pablo, porém a proposta do Mallorca não foi suficiente para a equipe espanhola aceitar, já perto do encerramento da janela de transferência na Europa, que é no dia 31 de agosto. Esse jogador viria para a vaga de Wesley, né? A negociação do Wesley babou, então assim, o Flamengo não vê aí com bons olhos agora trazer um lateral já tendo o Wesley e Guilhermo Varela, né? Então, inclusive Tite falou sobre o Wesley lá na coletiva de imprensa ainda lá na Bolívia. Eu vou falar sobre isso novamente com vocês, né? E vou trazer o meu posicionamento com relação ao que está acontecendo, né? Estádio do Flamengo, mais um passo dado, mais uma boa notícia com relação ao terreno, né? Teve uma perícia que recalculou o preço do terreno do gasômetro e o Flamengo pagou 8 milhões de reais à vista. Tá ouvindo aí a galera que fica, a gente vai ter que pagar mais um estádio, Flamengo tem dinheiro, filho. Flamengo tem dinheiro e o nosso estádio vai sair. Em 2029 estará sendo inaugurado até antes, como o presidente Rodolfo Landim falou que pode ser inaugurado em 2028, 15 de novembro de 2028. O Flamengo vive a expectativa para a conclusão da perícia que recalculou o valor do terreno do gasômetro, arrematado em leilão pelo clube no dia 31 de julho. O Flamengo venceu o processo licitatório com um lance de 138 milhões e 100 mil reais. No entanto, após revisão, ficou determinado que a área onde o clube vai construir o estádio é 7 milhões e 885 mil reais mais cara. A revisão aconteceu após pedido da Caixa Econômica Federal, dona do fundo de investimento, que era proprietária do terreno. O banco entendia que o espaço valeria mais de 400 milhões de reais, porém o preço acabou sendo de 146 milhões, situação vista como positiva pelo Flamengo. A diferença do valor, né, de fim de julho para o número atualizado foi paga pelo Flamengo ontem. 8 milhões de reais foi pago à vista, assim como os 137 milhões e 100 mil reais também que foram pagos à vista. É isso aí. Acabou, Zé Fininho, já foi resolvido o problema com a Caixa, ele mandou recalcular o preço do terreno, não é esses 400 milhões que eles queriam acharcar no Flamengo, não conseguiram, e o terreno do gasômetro é nosso, agora falta pouco lá, enfincar a bandeira rubro-negra para ficar lá marcada. Aqui é do Flamengo, aqui é da nação rubro-negra, aqui será o nosso estádio. E Zé Fininho, vai chorar. Presidente do Bolívia ironiza Rossi e compara com o Kiko do Chaves. Inclusive, eu coloquei na nossa página Mauri de Paula Santos o vídeo aí do Kiko, né? Indo chutar a bola ali, brincando, demorando pra caramba. Ele quis comparar a cera que Agostinho Rossi fez lá contra o Bolívar, né? A esse quadro do Kiko aqui, ó. Agostinho Rossi foi um dos principais responsáveis pelo avanço do Flamengo devido às defesas e à catimba na altitude na sexta-feira. Marcelo Claure, presidente do clube boliviano, ironizou o arqueiro do mais querido e comparou com o Kiko, personagem do seriado Chaves. Cara, nós sabemos que a Argentina é catimbeiro, faz cera pra caramba, e o Rossi apenas foi argentino, com a camisa do Flamengo. Abre aspas. Se parece com quem?
questionou Marcelo Claure no X, antigo Twitter. O presidente do Bolívar comentou uma publicação de uma página de memes que citava Agostinho Rossi e uma cena do seriado Chaves, no qual Kiko brincava com a bola durante o famoso pátio. É isso aí, eu postei aí também. Parecia ele ia, corria, voltava, apertava a orelha, chupava. Cara, muito engraçado, realmente lembrou muito o Rossi. Rossi ia lá atrás do gol, aí vinha de ladinho igual caranguejo, depois ficava de frente. Parabéns, Rossi, é isso aí. A gente tem que usar as armas que tem. Quando eles vêm jogar aqui no Maracanã contra o Flamengo, o jogo tá 0-0, eles fazem tudo quanto é tipo de catimba, né? Então, seguindo aqui, outro grande destaque do Flamengo nesse jogo que teve lá na altitude foi Léo Ortiz. Aliás, ele tem sido destaque em todos os jogos que ele entra pelo Flamengo. Olha só, Léo Ortiz lidera números ofensivos e defensivos atuando de volante no Flamengo. Muito melhor do que esse tal de Alan. Alan erra prazo de 3 metros. Alan, todo jogo que ele entra, ele leva cartão, fica suspenso. Então vamos lá, ó. Léo Ortiz foi contratado pelo Flamengo no início desta temporada junto ao Red Bull Bragantino, depois de desempenhar grande papel atuando como zagueiro. Contudo, sem espaço no miolo de defesa do mais querido, o atleta passou a ser protagonista jogando como volante. Isso porque o defensor lidera os números dos dois lados do campo. Olha só, nos 14 jogos da temporada em que atuou como volante, Léo Ortiz foi titular em 9 deles. Além disso, o zagueiro tem 22 desarmes, 65% dos duelos vencidos no campo de defesa. Com os principais números nesse quesito, por fim, o jogador também lidera o ranking de chances criadas, com 12 passes decisivos. As informações é do site de estatística SofaScore. Na última quinta-feira, né, devido aos desfalques de Léo Ortiz, devido aos últimos desfalques, Léo Ortiz começou mais uma partida atuando como volante. O jogador foi acionado na altitude de La Paz contra o Bolívar e foi peça crucial no meio de campo, ajudando na marcação e no controle na entrada da área. Gente, já que o Fabrício Bruno não vai ser mais vendido para o Rennes da França, arruma um jeito de colocar Léo Ortiz como titular ali de volante. Não é a função dele? Cara, mas ele está desempenhando com maestria. O cara é fera, né? O cara é fera. Então, vamos falar aqui sobre Tite comemora reforço no elenco do Flamengo. O Manchester City estava querendo. Não é ninguém que chegou de fora, não. É reforço caseiro mesmo que ele está falando aqui, ó. Após a classificação contra o Bolívar na Libertadores em La Paz, na quinta-feira o comandante respondeu perguntas da reportagem do Coluna do Fla sobre o fico do garoto do Ninho. Está se falando aqui de Wesley. Abre aspas aqui que disse Tite. Não consigo projetar. Gostaria de ser simpático, mas não consigo projetar ainda nada. Eu mergulhei no jogo. A direção está buscando reforços. Aliás, o reforço é do Wesley, que queria que tivesse tido o problema, não queria que ele tivesse tido o problema de ida dele. Mas ele é um baita de um garoto, grande jogador, com 5 ou 6 times querendo ele, disse Tite. Abre aspas. Para o que ele continuou aqui. O Manchester United querendo também buscando informações. Hoje estávamos sem 6 ou 7. A vinda de Michael, sim, por esse trabalho da direção. O Flamengo precisa. Temos que ter cuidado para escalar muitos jogadores jovens juntos em jogos importantes, porque porque posso queimar uma carreira. O Everton está calejado e Igor também, mas os outros é um risco, acrescentou Tite. Cara, ele quis dizer aqui que o Manchester City andou sondando a situação de Wesley. Realmente, o Wesley deve ter algo muito especial que nós, como torcedores, que não temos muita paciência, não conseguimos ver. Que são vários clubes da Europa. Esse valor que foi oferecido pelo Wesley, de 120 milhões de euros, é valor pago para jogadores carimbados, jogadores de renome. Mas o Wesley tem algum diferencial que a gente não consegue enxergar. Espero que ele consiga desabrochar e consiga desempenhar esse futebol que tantos têm visto nele, né? Então, seguindo aqui, Flamengo acerta contrato com Plata e fica próximo de fechar contratação.
Na sexta-feira, ontem, o clube conseguiu novos avanços com Gonzalo Plata, jogador equatoriano que defende o Al Saad da Arábia Saudita. Tentando garantir Plata na Copa do Brasil, o Flamengo chegou a um acordo salarial com o staff do atleta. Além disso, o tempo de contrato do atleta também foi definido. Caso se concretize, o vínculo com o Flamengo será até o fim de 2028, segundo informações divulgadas aí inicialmente pelo GE. A pressa do Flamengo para fechar a contratação se dá porque, para ter Plata nas quartas de final da Copa do Brasil, o Flamengo deve inscrever o atleta até o próximo dia 27, ou seja, está chegando, daqui a 3 dias, ou seja, um dia antes do jogo de ida contra o Bahia na Arena Fonte Nova. Com os termos pessoais já alinhados, resta o Flamengo chegar a um acordo com o Al Saad. O time saudita não deve fazer grandes esforços para manter o atacante. Contudo, a ideia da equipe é recuperar parte do valor investido para fazer a contratação. Até então, o Flamengo sinalizou o pagamento em torno de 3,7 milhões de euros por 30% dos direitos econômicos do atleta. E os empresários do jogador negociam os detalhes da liberação. O que acontece? O Flamengo está querendo comprar esses 30% dos direitos econômicos do atleta. Após um período dele aqui no Flamengo, dependendo do desempenho do atleta, o Flamengo compra mais 30, mais 40 ou até mais 70. Ele vai comprar o atleta, os direitos econômicos do atleta de maneira fracionada. A ideia no momento é de comprar 30% dos direitos econômicos do atleta. O atleta que quer sair do Al Saad, ele não tem um bom relacionamento com o treinador lá, então ele vê a saída do Al Saad assim com bons olhos, né? Respirar novos ares, né? Então, seguindo aqui, para finalizarmos esse vídeo, né? Atleta do Flamengo desativa sua conta nas redes sociais. Ayrton Lucas do Flamengo desativou sua conta em redes sociais depois de críticas em derrota na Libertadores. O Ayrton Lucas é um jogador mais ofensivo, né? Ele não é um jogador muito da parte defensiva. Quem tem que fazer e cobrir ele ali é o cabeça de área, é o volante, né? Sabemos disso. Quando o lateral sobe muito, o volante é que tem que fazer essa cobertura. A gente também tem que cobrar dos dois lados, né? Então, seguindo aqui, ó. Depois do jogo contra o Bolívar, na quinta-feira, Ayrton Lucas desativou a conta no X. Alguns seguidores do Mengão culparam o lateral pelo gol sofrido na derrota por 1-0. Aos 11 minutos do segundo tempo, Fábio Gomes cruzou da direita nas costas de Ayrton Lucas e Bruno Sávio mandou para o fundo da rede. Pela terceira vez, o Flamengo sofreu gol dessa maneira. Em agosto, antes, as costas do lateral esquerdo foram exploradas por Vitor Reis, do Palmeiras, e Matheus Ponte, do Botafogo. Gente, nesse gol do Bolívar, tinham 2 jogadores do Bolívar dentro da área, né? Além do Bruno Sávio, que cabeceou. Tinham 5 jogadores do Flamengo. Não pode culpar só o Ayrton Lucas, não. Pega o lance aí e revê, tá? Mas é o terceiro gol consecutivo da mesma maneira. Sem citar nomes, Zico fez duras críticas ao tipo de gol que o Flamengo vem sofrendo recentemente. Abre aspas para o que disse o Galinha aqui, ó. Será que não há possibilidade de se corrigir isso? O mesmo gol? Isso é correção do dia a dia. Chegar no lateral e falar, vem cá, está entrando todo mundo nas suas costas e estão fazendo gol. Cara, olha, é um olho no padre e outro na missa. Não é para ficar só olhando para a bola. Então, o futebol é isso, fecha aspas, desabafou o Zico. Ou seja, você vem vendo a trajetória da bola e já dá uma olhada para ver quem está ali, para você marcar, para você abafar. Realmente é isso que tem que ser feito. Mas como eu falei, tinham 5 jogadores do Flamengo dentro da área. Então alguém ali tinha que interceptar essa jogada. Não pode botar só a culpa no Ayrton Lucas, não. Apesar dos outros 3 gols, os outros 2 gols também terem sido dessa forma. Gente, sendo assim, eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações!